Ele enfrentou uma gangue de atletas e venceu, mas ele não é o único. Essas pessoas quebraram todas as regras da força humana. Ele entrou no ringue usando o tradicional manto laranja de um monge Shaolin. Sem música, sem expressão, apenas concentração e calma. Seu oponente era um kickboxer treinado, maior, mais forte, claramente confiante. Mas assim que o gongo tocou, tudo mudou. Yilong não dançou nem provocou. Ele apenas ficou parado e levou um soco com toda a força no rosto. Nenhuma reação, nem mesmo um piscar de olhos. A multidão ficou em silêncio por um momento, e então explodiu. Yilong se tornou um fenômeno global por causa de clipes como aquele. Mas aqui está a reviravolta. Ele não é oficialmente um monge. Ele treinou artes marciais inspiradas na tradição Shaolin, mas não faz parte do templo. E isso fez as pessoas discutirem. Ele é um monge de verdade ou apenas um lutador de manto? Não importa. Porque, independentemente de sua origem, suas lutas eram reais, brutais e inesquecíveis. Ele combinava Muay Thai, Sanda e Kung Fu em algo único. Seu treinamento não era sobre levantar pesos ou correr em esteiras. Eram centenas de chutes por dia, socos sem luvas em árvores, ficar sob cachoeiras geladas para endurecer o corpo e a mente. O estilo de Yilong não era sobre sutileza, era sobre absorver golpes como uma parede de tijolos e derrubar oponentes com pura força de vontade. Pessoas ao redor do mundo o observavam e perguntavam a mesma coisa. Como alguém pode suportar tanto dano e continuar? A resposta está em como ele treinava. Sua rotina não era sobre esculpir músculos para exibição. Era sobre se tornar um escudo vivo, um tanque em forma humana. Uma história se tornou lendária. Um grupo de influenciadores fitness, caras enormes, corpos esculpidos, sorrisos confiantes, o desafiou. Não um, não dois, um grupo inteiro. Eles tinham altura, músculos e peso. Ele tinha foco. Um por um, eles deram um passo à frente. Um por um, eles foram derrubados. Sem movimentos chamativos, sem violência desnecessária, apenas quedas eficientes e rápidas. Quando o último recuou em descrença, Yilong ficou onde começou, calmo, parado, intocado. No auge da fama, o nome de Yilong se tornou sinônimo da tenacidade de Shaolin, mesmo que ele nunca tenha afirmado ser o cara. Ele desempenhou o papel tão bem que o mundo acreditou, e por um tempo essa crença o tornou imparável. Multidões lotavam arenas para ver essa figura semelhante a um monge enfrentar socos que acabariam com a noite de qualquer um. Há algo de atemporal em assistir a alguém como ele, sem provocações, sem truques. Apenas disciplina bruta e um corpo treinado como uma máquina. Ele não era chamativo. Ele não precisava ser. Ele lutava como uma montanha, sólido, inabalável, inabalável. Em uma época em que os lutadores costumam vender suas personalidades mais alto do que seus socos, Yilong era diferente, silencioso, focado e aterrorizante. Um lembrete de que a verdadeira força nem sempre ruge. Às vezes, ela apenas dá um passo à frente, recebe um golpe e se recusa a cair. Eles andam descalços sobre cascalho afiado, pendurados de cabeça para baixo, em árvores por horas, e se equilibram em 2 dedos como se não fosse nada. Os verdadeiros monges Shaolin não treinam apenas para lutar, eles treinam para quebrar o que achamos humanamente possível. Sua força parece sobrenatural, mas não é mágica. É disciplina bruta, forjada ao longo de décadas, todos os dias. O que diferencia os monges Shaolin não é apenas o que eles fazem, é o quão cedo eles começam. Muitos deles começam como crianças, acordando antes do nascer do sol, meditando em silêncio e indo direto para o treinamento que esgotaria um atleta profissional em 1 hora. E nunca para, sem fins de semana, sem pausas. Eles chutam sacos de areia até suas canelas sangrarem, batem seus antebraços contra troncos de árvores até os nervos amortecerem e os ossos endurecerem. A dor não é evitada, é bem-vinda, faz parte do caminho. Mas não se trata apenas de quebrar tijolos. Seu treinamento é construído em equilíbrio completo, corpo, respiração e mente. Cada movimento está ligado à sua respiração. Cada forma tem um propósito. Seja uma postura graciosa ou um golpe repentino, tudo é memória muscular, consolidado pela repetição. Repetidamente. Um soco não é apenas um soco, é uma ferramenta, uma filosofia. E então, há o treinamento da camisa de ferro. É aqui que as coisas começam a parecer impossíveis. Monges condicionam seus corpos para receber impactos brutais. Lanças na garganta, marretas no estômago. Alguns foram filmados dobrando barras de metal contra suas cabeças sem pestanejar. Não é um truque, é ciência. Eles contraem seus músculos e direcionam sua respiração de uma forma que cria uma armadura interna. É uma técnica transmitida por séculos, testada em campos de batalha reais. Alguns monges passam anos dominando apenas uma habilidade, como pular verticalmente de um agachamento e aterrissar em postes estreitos, ou girar chutes no ar que parecem algo de uma cena de luta de anime. Mas o que realmente deixa as pessoas sem palavras não é sua técnica, é sua calma. Você pode estar diante de alguém que pode quebrar um bastão de madeira ao meio com um único chute, e ele falará com a quietude de um monge em meditação.
E eles não competem por medalhas. Eles não buscam fama. O mundo deles não é construído em torno de influência ou aplausos. É construído em controle, autodomínio, silêncio interior. É isso que lhes dá vantagem. Não apenas em combate, mas na vida. Então, quando as pessoas dizem que os monges Shaolin parecem sobre-humanos, elas não estão erradas. Não é porque eles têm poderes, é porque removeram todas as fraquezas. Agora, vamos dar uma olhada fora do templo Shaolin, porque ao redor do mundo existem outros, lutadores, levantadores de peso e lendas, que levaram o corpo humano a extremos chocantes. Antes que o mundo tivesse clipes virais e influenciadores fitness, ele tinha Alexander Zas, e esse homem não se limitava a levantar pesos. Ele entortava barras de ferro com as próprias mãos, carregava um cavalo nos ombros e escapava de correntes como um super-herói da vida real. Nascido no final do século XIX, Zas se tornou um dos homens fortes mais lendários da história, realizando feitos que ainda deixam as pessoas sem palavras mais de um século depois. Zas não treinava em academias sofisticadas. Ele foi criado no Império Russo e construiu sua força com a resistência bruta do mundo real. Em vez de halteres, ele usava troncos pesados. Em vez de máquinas, ele arrastava carrinhos e agarrava correntes de metal até que elas arrebentassem. Ele acreditava na força isométrica, manter a tensão nos músculos sem movimento, e funcionava. Certa vez, ele carregou um piano, com um homem sentado nele, através de um palco, sem truques, sem fios. Mas sua vida não era só sobre shows. Durante a Primeira Guerra Mundial, Zas serviu como soldado, e foi capturado várias vezes. A maioria dos prisioneiros esperaria. Zas não. Ele dobrou as grades da cela com as próprias mãos e escapou. Nem uma vez, nem duas, 4 vezes. Em cada uma delas, ele usou seu treinamento para realizar algo que parecia mais uma cena de história em quadrinhos do que a vida real. Seu corpo não era apenas forte, era adaptado ao estresse, construído para a sobrevivência. Multidões por toda a Europa o chamavam de Sansão de Ferro. Cartazes o mostravam instalando correntes no peito ou segurando pesos enormes em posições impossíveis. Mas o que realmente o tornava especial era como ele treinava os outros. Zas não acreditava que era preciso nascer especial. Ele acreditava que a força poderia ser desenvolvida por qualquer um, com a disciplina certa. Ele criou um dos primeiros dispositivos portáteis de treinamento de força, cabos de aço com alças, que se concentrava na resistência estática. Versões do seu método ainda são usadas por atletas profissionais hoje. Ele entendeu algo que a maioria dos treinamentos modernos ignora. A mente e os músculos precisam ser um só. O legado de Zas ainda ecoa pelo mundo dos esportes de força. Ele não tinha suplementos nem patrocinadores, não precisava de uma marca. O que ele tinha era garra, determinação e um corpo que se movia como uma máquina feita para o caos. Mesmo agora, quando as pessoas veem fotos antigas dele, levantando cavalos ou quebrando correntes, presumem que seja falso, mas é tudo real. Ele tinha um físico diferente, porque treinava diferente. Giga o Guru não é ficção. Ele é um verdadeiro artista marcial que virou ícone do fitness, nascido na Inglaterra com raízes nigerianas. Ele foi apelidado de Ninja Negro por atingir o equilíbrio entre músculos brutos e movimentos fluidos. Seus vídeos atraíram milhões de visualizações combinando parkour, calistenia, chutes de taekwondo e precisão no estilo MMA em algo que parece saído de um filme de ação. A força de Guru não vem de levantar pesos pesados na academia. Ele desenvolve potência por meio de rotinas de peso corporal, barras fixas que terminam de cabeça para baixo, saltos explosivos sobre paredes, chutes giratórios de alta velocidade e controle total do corpo. Ele é conhecido por agachamentos divididos no concreto, agarrar tubos de aço no ar e fazer flexões de mão com postura impecável. Seu físico é magro e definido, cada músculo conquistado, cada repetição visível. Ele frequentemente treina descalço, transformando parques, escadas e playgrounds da cidade em arenas pessoais. Ele se move como se a gravidade fosse uma sugestão. Seus saltos mortais aterrissam como se estivessem em um roteiro. Seus chutes estalam com a velocidade de um chicote. Os espectadores dizem que ele parece uma mistura entre o Neo de Matrix e um super-herói de rua. Mas o que o torna diferente não é apenas habilidade, é sua mentalidade. Ele não faz isso para se exibir, ele treina para ter potência, foco e fé. Seus vídeos, às vezes, incluem mensagens sobre disciplina, consistência e nunca desistir, mesmo quando o mundo diz não. Esse equilíbrio entre calma e caos é o que atrai os fãs. Ele treina como alguém em uma missão. Ele não está buscando um volume enorme, ele está buscando o controle perfeito. Sua força é rápida, funcional e pronta a qualquer momento. E é isso que o torna perigoso. Ele pode dar um chute mortal para trás, sem aviso prévio, ou saltar de um agachamento em pé para um giro voador. Isso não é força normal, isso é treinamento em outro nível. Giga o Guru prova que potência hoje não é apenas sobre tamanho, é sobre o quão rápido você consegue se mover, o quão bem você consegue controlar seu corpo e por quanto tempo você consegue continuar. Ele não precisa de um palco, apenas um conjunto de barras, alguns degraus e uma mente focada no momento. É assim que as lendas são feitas.
Em um mundo onde lutadores desviam de socos e evitam riscos, mas Oyama escolheu o oposto. Ele caminhou direto para o perigo, e às vezes direto para um cercado de touros. Sim, touros de verdade. O fundador do Karate Kyokushin não lutava apenas com humanos. Ele enfrentava touros em arenas abertas e os derrotava usando apenas os punhos. Alguns relatos dizem que ele quebrava chifres com um único golpe. Sejam todas as histórias exatas ou não, a mensagem ficou. Mas Oyama não era alguém que você quisesse testar. Ele treinava com um nível de disciplina que fazia artistas marciais comuns parecerem amadores. A certa altura, Oyama desapareceu nas montanhas por 18 meses, vivendo isolado, socando árvores, praticando formas sob cachoeiras congelantes e meditando na neve. Seu único objetivo era destruir seus próprios limites, e ele conseguiu. O Karate Kyokushin não foi criado para marcar pontos. Foi criado para encerrar lutas, golpes de contato total, sem luvas, sem rodeios. Era brutal e funcionava. Quando Oyama retornou à sociedade, desafiou lutadores de todos os estilos, judô, boxe, luta livre, e os venceu, rápido. Ele era conhecido por encerrar as lutas com um único golpe no corpo. Não um chute chamativo, nem um tiro na cabeça. Apenas um soco nas costelas e a luta terminava. Um de seus desafios mais famosos foi o Kumite de 300 homens. São 300 lutas consecutivas de contato total ao longo de 3 dias. A maioria das pessoas não conseguia terminar 10 sem desabar. Oyama fez todas as 300. Quando seus alunos não conseguiam continuar, ele os substituía e continuava lutando. Não havia pausas, nem intervalos, apenas batalha constante. E, no entanto, ele era calmo, estoico, comedido. Fora do dojo, ele vivia modestamente, sem carros de luxo, sem perseguir a fama, apenas disciplina e a busca por algo mais elevado. Sua filosofia moldou uma geração inteira de artistas marciais, muitos dos quais ainda tratam seus ensinamentos como sagrados. Mas Oyama tornou-se mais do que um lutador. Tornou-se um símbolo de força de vontade suprema. Ele não lutou por dinheiro ou fãs. Ele lutou para ultrapassar os limites do que o corpo humano podia suportar. E quando esse limite foi quebrado, ele seguiu em frente. Você não esquece Martin Ford depois de vê-lo uma vez. Ele parece saído diretamente da história da origem de um vilão, com 2,30 metros de altura, mais de 145 quilos, completamente coberto de tatuagens e um rosto esculpido em pedra. A internet rapidamente lhe deu nomes como Pesadelo e Monstro. E, honestamente, não estavam exagerando. Ele é uma das figuras mais intimidantes da história do fitness. Mas por trás do tamanho, há uma história mais profunda. Martin não começou como uma fera. Ele já foi um adolescente alto e magro, que sonhava em se tornar um jogador profissional de cricket. Mas quando uma lesão destruiu esse sonho, ele canalizou sua frustração para o ferro. Não apenas levantamento de peso, era obsessão. Dia após dia, ano após ano, ele transformou seu corpo em algo que nem parecia mais humano. Mas ele não parou no fisiculturismo. Ele fez a transição para as artes marciais mistas, depois para a atuação, conseguindo papéis em filmes de ação graças à sua presença aterrorizante. Seu treinamento também evoluiu. Mais agilidade, velocidade e trocação. Apesar do tamanho enorme, ele se move rápido. É isso que o torna perigoso. As pessoas veem um tanque e esperam lentidão. Elas estão erradas. Ele já deu socos que pareciam derrubar paredes. Ele treinou com lutadores de elite, levantou carros e ajudou a treinar outros que buscavam superar seus limites. Martin também usa sua plataforma para motivar as pessoas, não apenas com estética, mas com resistência mental. Ele fala abertamente sobre suas lutas contra a insegurança e a ansiedade. Essa é a reviravolta. O cara que parece invencível ainda é humano. Em 2022, ele assinou contrato para lutar no ringue de boxe. E fãs do mundo todo mal podiam esperar para vê-lo se soltar. Só as imagens do treinamento foram suficientes para acumular milhões de visualizações. As pessoas não estavam assistindo pela técnica. Elas queriam ver o que um homem com o porte de um inimigo de nível chefe poderia fazer. Martin Ford é um lembrete de que o tamanho intimida, mas é a mentalidade por trás dos músculos que decide quem vence. Ele não construiu apenas um corpo, construiu uma imagem, uma reputação e um legado de determinação incansável. A maioria dos campeões olímpicos leva seus corpos ao limite. O corpo de Eero Mentiranta se superou. O esquiador finlandês não apenas venceu, ele dominou. Com 7 medalhas olímpicas no esqui cross-country, ele se tornou um herói nacional. Mas o segredo por trás de seu sucesso estava escondido em sua corrente sanguínea. Eero tinha uma mutação genética rara que fazia seu corpo produzir até 50% mais glóbulos vermelhos do que uma pessoa comum. Isso significava que seus músculos recebiam mais oxigênio, sua resistência durava mais e sua recuperação era quase imediata. Em um esporte onde as corridas são vencidas por segundos e às vezes décimos de segundo. Isso o tornava quase imbatível. No início, os treinadores não conseguiam entender. Sua capacidade pulmonar, sua frequência cardíaca, sua velocidade, tudo era fora do comum. Ele treinava duro como todo mundo, mas quando outros desabavam, Eero continuava deslizando. Alguns o acusavam de trapaça, mas quando os testes foram feitos anos depois, os cientistas descobriram a verdade. Seu corpo era naturalmente programado para a grandeza. A mutação, conhecida como policitemia familiar e congênita primária, é incrivelmente rara.
A maioria das pessoas com essa doença nunca se torna atleta. Aero a transformou em uma arma. Ele foi chamado de o homem com combustível de foguete no sangue e na máquina humana. Mesmo assim, ele permaneceu humilde, nunca se gabando, nunca se vangloriando. Ganhou o ouro nas Olimpíadas de Inverno e recebeu honrarias na Finlândia que poucos atletas recebem. E mesmo depois que seus dias competitivos acabaram, sua história continuou viva. Ele se tornou um estudo de caso para cientistas do esporte que tentavam entender os limites do desempenho humano. Sua vida foi a prova de que, às vezes, a natureza dá uma cartada imprevisível, mas é como você a usa que importa. Aero não se limitou ao talento. Ele treinou em tempestades de neve, escalou colinas até as pernas queimarem e continuou se esforçando, muito depois de já ter provado seu valor. Enquanto a maioria dos atletas se concentra em potência ou velocidade, a força de Aero estava em seus pulmões e sangue. Ele era um gigante da resistência, um campeão tranquilo com um corpo feito para os extremos, não apenas um atleta olímpico, uma anomalia que nos mostrou o que acontece quando a biologia e a dedicação se encontram. Ele entrou no ringue como uma montanha, com 1,93 m e mais de 104 quilos. Big John Tate parecia o futuro do boxe peso pesado no final da década de 1970. Por um momento, ele foi. Ele conquistou o bronze olímpico pelos Estados Unidos e, mais tarde, conquistou o título mundial da WBA, tornando-se um dos socadores mais temidos de sua época. Seu jab era sólido, seu jogo de pés surpreendentemente afiado para seu tamanho, e quando ele lançou um gancho de direita, acertou como um caminhão. Em 1979, Tate derrotou Jerry Coetzee, na África do Sul, diante de uma multidão enorme. A vitória foi histórica. Ele se tornou o primeiro campeão americano dos pesos pesados, após a aposentadoria de Muhammad Ali, e muitos acreditavam que ele carregaria a divisão por anos. O mundo do boxe fervilhava de entusiasmo. Tate era visto como a próxima grande sensação, literal e figurativamente. Mas o boxe não é apenas sobre músculos, é sobre mentalidade. Em uma das reviravoltas mais chocantes da história dos pesos pesados, Tate perdeu seu cinturão para Mike Weaver, em 1980, no round final, após dominar a luta inteira. Um único soco mudou tudo, e assim, de repente, o ímpeto desapareceu. Ainda assim, o auge de Big John Tate foi algo para se lembrar. Ele tinha carisma, presença, um estilo que misturava força bruta com graça surpreendente. Quando ele estava focado, havia poucos pesos pesados que conseguiam igualar seu ritmo ou precisão. E em seu curto reinado, ele ajudou a manter o boxe peso pesado emocionante durante um período de transição. Embora ele possa não ser tão amplamente lembrado como Ali ou Tyson, aqueles que assistiram Tate em seu auge sabiam que ele foi feito para a grandeza. Sua história é um lembrete de quão rápido as coisas podem mudar no ringue. Em um segundo você está no topo do mundo, no próximo você está na lona. Mas mesmo com essa reviravolta do destino, Big John Tate continua sendo uma das forças mais poderosas que a divisão dos pesos pesados já viu. Se a força tivesse uma rainha, seu nome seria Becca Swanson. Ela não é apenas forte para uma mulher, ela é mais forte do que a maioria dos levantadores de peso de elite do sexo masculino. Com recordes que superaram as expectativas, Becca se tornou a primeira mulher na história a agachar mais de 386 quilos, levantar mais de 272 no supino e levantar mais de 318 no levantamento terra. Isso mesmo, isso é poder real, medido e documentado. Swanson detém vários recordes mundiais de todos os tempos no levantamento de peso, e eles nem chegam perto. Seu levantamento total combinado em competição é de mais de 907 quilos, algo que nem mesmo a maioria dos levantadores de peso de elite do sexo masculino alcança. Seu apelido, a mulher mais forte de todos os tempos, não é exagero, é fato. Mas Becca não treinava apenas para competir, ela treinava para dominar. Sua rotina de exercícios não era para os fracos, incluía volume extremo, repetições pesadas e exercícios com acessórios que arrasariam a maioria dos frequentadores de academia. Ela treinou com dor, superou a fadiga e construiu um físico que parecia ter saído de um filme de super-heróis. Swanson também entrou em competições de luta livre profissional e strongwoman, provando sua força em diversas plataformas. Por onde passava, o queixo caía. As pessoas não ficavam apenas impressionadas, elas ficavam atordoadas. Ver uma mulher levantar mais peso do que 99% dos homens revolucionou a forma como as pessoas pensavam sobre a força feminina. O que a torna ainda mais impressionante é a forma como ela se portava, sem arrogância, sem exibicionismo, apenas pura garra, dedicação e confiança, construídas ao longo de anos de trabalho duro. Sua mensagem era clara: se você quer ser forte, pare de dar desculpas. Comece a levantar peso. Hoje, ela é um símbolo do que acontece quando alguém se dedica à força física bruta. Ela quebrou todos os moldes. Ela apagou a linha entre o desempenho masculino e feminino em esportes de força. Becca Swanson não seguiu as regras. Ela as reescreveu. Quando Mariusz Pudzianowski entrou no octógono do MMA, a multidão não aplaudiu. Eles ficaram olhando.
O homem parecia esculpido em concreto. 5 vezes o homem mais forte do mundo. Levantamentos de peso recordes. Braços como troncos de árvore. Um pescoço mais grosso que a cintura da maioria das pessoas. Mas ele sabia lutar? Ah, sim, ele sabia. Pudzianowski começou em competições de levantamento de peso e homem forte, onde dominou. Ele puxou aviões, virou pneus do tamanho de carros e carregou pedras que quebrariam costas normais ao meio. Mas ele não parou nos esportes de força, ele queria mais. Então trocou giz por luvas e entrou no MMA, onde tamanho não garante sucesso. Os críticos disseram que ele era grande demais, lento demais. Eles estavam errados. Ele treinou como uma máquina. Ele emagreceu, ganhou velocidade e aprimorou sua técnica. Sua primeira luta de MMA, ele venceu por nocaute em menos de 1 minuto. Isso foi só o começo. Com o tempo, ele enfrentou oponentes experientes e se manteve firme. Ele aprendeu a lutar, aprimorou sua trocação. E embora não tenha se tornado um campeão mundial, tornou-se algo melhor. Um exemplo vivo de como a força pura, quando guiada pela habilidade, pode ser uma combinação assustadora. Os fãs adoravam vê-lo lutar, não apenas por causa do seu tamanho, mas porque ele nunca recuava. Ele lutava como treinava, com intensidade, garra e propósito. Cada soco parecia poder encerrar uma luta. Cada movimento tinha peso por trás. Ele se tornou um herói nacional polonês, conhecido tanto por sua atitude quanto por sua força. Mariusz Pudzianowski provou que homens fortes não se limitam a levantar pesos. Eles podem lutar, eles podem evoluir. E quando alguém com seu nível de dedicação decide entrar em uma nova arena, todos deveriam prestar atenção. No alto do Himalaia, um grupo de mulheres está invertendo o roteiro. Vestidas com túnicas marrom avermelhadas, elas não apenas meditam e cantam. Elas batem, chutam, giram e quebram tijolos. Essas são as monjas Kung Fu do Nepal. Um verdadeiro grupo de monásticas que misturam antigos ensinamentos budistas com artes marciais radicais. E elas não estão aqui para brincar. Treinadas no estilo Shaolin de Kung Fu, essas monjas usam as artes marciais como prática física e uma forma de empoderamento. Seus chutes são certeiros, seus socos precisos e seus movimentos são baseados em controle e disciplina. Elas treinam diariamente, faça chuva ou faça sol, desenvolvendo uma força que não é apenas para exibição, mas sua história vai além do combate. Elas lutam por mudanças sociais. Muitas delas vêm de origens desfavorecidas e transformaram seu treinamento em uma forma de apoiar as comunidades locais. Elas ensinam autodefesa para mulheres, promovem a conscientização ambiental e desafiam normas ultrapassadas sobre o que as mulheres podem ou não fazer na vida monástica. O que as torna ainda mais incríveis é a sua energia. Você as verá pulando muros, lutando descalças ou quebrando tábuas de madeira. E então, momentos depois, sentadas em meditação silenciosa, calmas como água, elas encontraram o equilíbrio perfeito entre paz interior e força exterior. Seu movimento começou no convento da montanha Druk Amitabha, onde as artes marciais foram introduzidas não como um artifício, mas como uma disciplina séria. Hoje, as monjas Kung Fu conquistaram reconhecimento internacional. Elas se apresentaram em palcos globais e inspiraram mulheres em toda a Ásia a encontrar força por meio do movimento. Algumas pessoas conseguem colocar um hambúrguer inteiro na boca, mas Francisco Domingo Joaquim leva as coisas a um nível completamente diferente. Este homem de Angola detém o recorde mundial do Guinness para a boca mais larga do mundo, e seu talento de cair o queixo deixou as pessoas atordoadas. Sua boca se estende incríveis 17 centímetros de um canto a outro, permitindo que ele coloque uma lata de refrigerante inteira dentro com espaço de sobra. Isso não é exagero. Ele pode literalmente segurar uma lata grande de lado entre os lábios como se não fosse nada. A habilidade única de Francisco não é apenas para exibição. Ele se tornou uma sensação depois de aparecer em competições de talentos, onde o público assistia incrédulo enquanto ele esticava seus lábios muito além do que parecia possível. Sua mandíbula é tão flexível que ele pode torcer e puxar sua boca em formas que parecem quase irreais. Alguns compararam seu talento a um personagem de desenho animado, mas isso é pura habilidade humana. Sua pele elástica e estrutura de mandíbula lhe dão uma habilidade incomparável, tornando-o uma das pessoas mais visualmente extraordinárias do planeta. Para a maioria das pessoas, aparar as unhas é apenas parte da rotina, mas Diana Armstrong não corta as suas há mais de 25 anos. Suas unhas agora medem espantosos 12,8 metros combinados, tornando-a a detentora oficial do recorde mundial do Guinness para as unhas mais longas de uma pessoa viva. Cada unha se estende por vários metros, enrolando-se e torcendo-se em padrões hipnotizantes, criando um visual que é incrível e difícil de acreditar. O que começou como uma homenagem pessoal tornou-se um compromisso para a vida toda. Após uma perda trágica em sua família, Diana decidiu nunca mais cortar suas unhas, transformando-as em um símbolo de lembrança. Mantê-las tão longas não é fácil. Tarefas simples como se vestir ou usar um telefone exigem paciência e técnicas criativas, mas ela encontrou maneiras de se adaptar, provando que a determinação pode remodelar até os aspectos mais básicos da vida. Suas unhas cobertas de cores brilhantes e designs intrincados não são apenas um recorde. Elas são uma obra de arte viva. As pessoas param e olham, algumas com admiração, outras com descrença.
Mas para Diana, elas são parte de sua identidade. Apesar dos desafios, ela continua a abraçar seu visual extraordinário, transformando algo profundamente pessoal em um recorde mundial que captura a atenção em todos os lugares que ela vai. Alguns piercings podem fazer uma declaração, mas Elaine Davidson levou a modificação corporal a um nível totalmente novo. Com mais de 11 mil piercings, ela detém o recorde mundial de maior número de piercings corporais já registrados e continua a adicionar mais. Do rosto aos braços e até mesmo dentro da boca, cada centímetro do seu corpo conta uma história de dedicação a um visual verdadeiramente único. A jornada de Elaine para o piercing extremo começou na década de 1990 e não diminuiu desde então. Ela transformou seu corpo em uma tela viva de metal e cor, misturando joias ousadas com tatuagens e maquiagem dramática. Cada piercing é parte de seu estilo, uma expressão de quem ela é. E a parte mais surpreendente, ela não tem apenas piercings superficiais. Muitos estão inseridos em lugares que a maioria das pessoas nem consideraria. Além de sua aparência marcante, Elaine construiu uma carreira em torno de sua individualidade. Ela administra um estúdio de piercing, se apresenta em festivais e surpreende multidões com sua abordagem destemida à arte corporal. Alguns ficam fascinados, outros chocados, mas ninguém pode ignorar a escala do que ela conquistou. Ela prova que a autoexpressão não tem limites, transformando seu corpo em uma obra de arte viva que continua a evoluir. Características faciais vêm em todas as formas e tamanhos, mas Mehmet Özürek tinha algo que o fez se destacar por toda a vida: o nariz mais longo já registrado, medindo inacreditáveis 8,8 centímetros. Seu nariz foi reconhecido como o mais longo de qualquer pessoa viva, um recorde que ninguém mais chegou perto de bater. Essa característica rara não era apenas sobre tamanho, dava ao seu rosto uma aparência inesquecível. Apesar de toda a atenção, Mehmet abraçou isso com senso de humor e orgulho. Ele nunca se esquivou dos holofotes, exibindo alegremente sua característica recordista na televisão e em eventos. As pessoas olhavam com espanto. Algumas até tentavam comparar seus próprios narizes, mas nada chegava perto. Sua história não era apenas sobre recordes, era sobre confiança. Mehmet transformou o que outros poderiam ver como incomum em uma fonte de reconhecimento. Seu nariz se tornou um símbolo de individualidade, uma característica natural que o tornou famoso. Embora ele tenha falecido, seu recorde permanece intocado, um lembrete de que às vezes os menores detalhes podem tornar uma pessoa inesquecível. A maioria das pessoas tem 32 dentes, mas Vijay Kumar nasceu com algo a mais: 37 dentes compactados em sua mandíbula, tornando-o o recordista oficial de maior número de dentes em uma boca humana. Sua estrutura dentária é tão única que parece quase impossível à primeira vista. Ao contrário da maioria dos casos de dentes extras, que geralmente ficam escondidos sob as gengivas, os dentes adicionais de Vijay são totalmente formados e funcionais, dando a ele um sorriso verdadeiramente único. No início, sua condição tornou as atividades cotidianas um desafio. Comer, falar e até mesmo cuidados dentários simples exigiam esforço extra, mas em vez de ver seus dentes extras como um problema, Vijay abraçou sua diferença. Quando seu recorde foi confirmado, ele se tornou uma sensação aparecendo na mídia e surpreendendo dentistas em todo o mundo. Muitos se perguntavam como sua boca conseguia segurar tantos dentes sem desconforto sério, mas Vijay carregava seu recorde com orgulho. Em vez de optar pela cirurgia para remover os dentes extras, ele os manteve como parte de sua identidade. As pessoas costumam pedir para ver seu famoso sorriso, e ele fica feliz em compartilhar sua história. Seu caso é uma rara maravilha médica que prova que até as menores diferenças podem tornar alguém extraordinário. Para Yu Zhenhuan, se destacar não era uma escolha, era parte de quem ele era. Com 96% do corpo coberto de pelos grossos, ele detém o título de homem mais peludo do mundo. Sua condição, conhecida como hipertricose, dá a ele uma aparência que alguns comparam a um personagem mítico, mas para Yu é simplesmente como ele nasceu. Crescer com uma aparência tão rara não foi fácil. Ele enfrentou olhares e curiosidade desde cedo, mas em vez de se esconder, ele transformou sua singularidade em força. Conforme ficou mais velho, ele entrou no centro das atenções, se tornando um cantor e até mesmo tentando atuar. Sua confiança o tornou uma figura pública, e as pessoas logo o reconheceram por mais do que apenas sua aparência. Apesar dos desafios de viver com o crescimento extremo de pelos, como cuidados constantes e lidar com a reação do público, Yu abraçou sua identidade. Ele é a prova de que mesmo as condições mais raras não podem definir uma pessoa. Em vez disso, é como elas se comportam que realmente importa. Algumas transformações são intencionais, mas para Paul Carason, foi um efeito colateral inesperado que o tornou famoso. Depois de usar um tratamento caseiro à base de prata para sua pele, ele desenvolveu argíria, uma condição rara que deixou sua pele permanentemente azul.
Com o tempo, sua pele clara se aprofundou em um tom marcante, fazendo-o parecer quase sobrenatural. A transformação de Paul foi gradual. Ele primeiro notou uma tonalidade azulada, mas conforme continuou usando o tratamento, a cor se aprofundou. Embora a condição não fosse prejudicial à sua saúde, a mudança dramática o tornou uma curiosidade. Estranhos o paravam na rua, alguns presumindo que era maquiagem ou um truque. Mas isso não era ilusão. Sua pele havia mudado permanentemente, dando a ele uma aparência única que poucos podiam ignorar. Em vez de se esquivar, Paul abraçou sua identidade. Ele apareceu em talk shows, compartilhando sua experiência com humor e honestidade. Embora ele tenha falecido mais tarde, sua história continua sendo uma das mais incomuns dos tempos modernos. Sua aparência pode ter sido um acidente, mas o tornou inesquecível. Com 2,51 metros, Sultan Kösen não se destaca apenas. Ele se eleva acima de todos os outros. Como o homem vivo mais alto do mundo, ele experimenta a vida de uma altura que poucos podem imaginar. Sua estatura extraordinária é o resultado de uma rara condição médica chamada gigantismo pituitário, que fez seu corpo crescer muito além do limite médio. Ser tão alto não significa apenas quebrar recordes, mas também traz desafios diários. Sultan exige roupas, sapatos e até móveis feitos sob medida. Tarefas simples como atravessar portas ou entrar em carros estão longe de ser comuns. Mas apesar dessas dificuldades, ele continua positivo, usando sua altura única para viajar pelo mundo e conhecer pessoas que ficam impressionadas com seu tamanho. Desde que ganhou reconhecimento, ele se tornou uma celebridade participando de eventos e conhecendo outros recordistas. Sua presença imponente pode ser sua reivindicação à fama, mas sua gentileza e bom humor o tornam verdadeiramente memorável. Sultan Kösen não é apenas o homem mais alto do mundo, ele é um dos mais notáveis. Para a maioria das pessoas, tatuagens são uma forma de se expressar, mas para Tom Leppard, elas se tornaram sua identidade completa. Cobrindo 99% de seu corpo com tatuagens de estampa de leopardo, ele ganhou o apelido de o Homem Leopardo de Skye. Sua transformação não foi apenas sobre a tinta, ele abraçou completamente uma vida inspirada pela vida selvagem, retirando-se para as terras altas da Escócia para viver quase isolado. Tom passou décadas se transformando em um leopardo humano, tatuando seu corpo inteiro, incluindo seu rosto, com manchas pretas e laranja intrincadas. Para completar o visual, ele afiou os dentes e usou lentes de contato semelhantes às dos felinos. Seu objetivo não era chocar as pessoas, ele simplesmente queria criar uma nova versão de si mesmo, uma que refletisse seu amor pela natureza e pela liberdade. Apesar de sua aparência extrema, Tom viveu uma vida tranquila e autossuficiente em um pequeno abrigo na ilha de Skye, apenas se aventurando na cidade para obter suprimentos. Mais tarde, ele se mudou para uma casa mais confortável em seus anos mais velhos, mas sua lenda permaneceu. Suas tatuagens, seu estilo de vida e seu comprometimento total com sua transformação fizeram dele um dos exemplos mais fascinantes de modificação corporal que o mundo já viu. Algumas pessoas sonham com cílios longos, mas Yu Jianxia levou isso a um nível totalmente novo. Seus cílios medem impressionantes 20,3 centímetros, tornando-a detentora do recorde mundial do Guinness para os cílios mais longos do mundo. Ao contrário de cílios postiços ou extensões, os dela são completamente naturais, crescendo mais ano após ano, sem nenhuma explicação. Yu Jianxia notou pela primeira vez que seus cílios estavam crescendo anormalmente longos quando tinha 50 e poucos anos. Enquanto os cílios da maioria das pessoas param em um certo comprimento, os dela continuaram a se estender muito além do normal. Médicos e cientistas ficaram perplexos com seu caso, pois não há nenhuma condição conhecida que faça os cílios crescerem indefinidamente. Alguns sugeriram genética ou um fator biológico desconhecido, mas o mistério permanece sem solução. Seus cílios recordistas a tornaram uma sensação. Onde quer que ela vá, as pessoas olham com espanto. Algumas até pedem para tocá-los para ver se são reais. Mas para Yu Jianxia, eles são apenas uma parte de quem ela é. Ela os considera um presente único e cuida muito bem deles, provando que às vezes a natureza pode nos surpreender das formas mais extraordinárias. Para a maioria das pessoas, uma pequena verruga não passa de um pequeno incômodo, mas para Abul Bajandar, as verrugas se tornaram algo muito mais extremo. Sua condição, conhecida como epidermodisplasia verruciforme, causou crescimentos enormes, semelhantes a cascas que se espalharam por suas mãos e pés, o que lhe rendeu o apelido de o Homem-Árvore. O que começou como algumas manchas ásperas se transformou em algo que tornou até mesmo tarefas básicas, como comer e segurar objetos, quase impossíveis. A condição de Abul é incrivelmente rara, com apenas um punhado de casos conhecidos em todo o mundo. Os crescimentos feitos de pele endurecida lembram galhos de árvores, torcendo-se e enrolando-se sobre seus dedos e palmas. Por anos, ele viveu isolado, incapaz de trabalhar ou mesmo cuidar de si mesmo adequadamente. Quando sua história se espalhou pelo mundo, os médicos intervieram realizando várias cirurgias para remover o excesso de crescimentos. Apesar dos procedimentos médicos intensos, a condição é implacável. Cada vez que os cirurgiões removem as camadas semelhantes à casca, elas começam a crescer novamente. Mas Abul se recusa a perder a esperança.
Seu caso levou a novas pesquisas e ele continua lutando por uma vida normal. Sua resiliência diante de algo tão extremo é uma prova da resistência humana, provando que mesmo as condições mais raras podem ser combatidas com determinação e coragem. Com apenas 62,7 centímetros de altura, Jyoti Amge é oficialmente a mulher mais baixa do mundo, mas não se deixe enganar pelo tamanho dela. Ela tem uma personalidade maior que a vida. Nascida na Índia, Jyoti foi diagnosticada com nanismo primordial, uma condição genética rara que limita o crescimento. Enquanto a maioria das pessoas continua a crescer durante a adolescência, Jyoti permaneceu do tamanho de uma criança, o que a torna uma maravilha médica. Apesar de sua altura, Jyoti nunca deixou nada impedi-la. Ela sonhava em estar na televisão, e esse sonho se tornou realidade quando ela apareceu em talk shows internacionais e até estrelou American Horror Story, Freak Show. Sua confiança, charme e humor rapidamente conquistaram as pessoas, provando que tamanho não tem nada a ver com sucesso. Viver em um mundo construído para pessoas muito mais altas do que ela traz desafios. Tarefas cotidianas como alcançar objetos, andar no meio de multidões ou até mesmo usar uma cadeira comum exigem ajustes. Mas Jyoti leva tudo isso na esportiva. Ela abraça seu status de recordista, inspirando outros com sua atitude positiva e determinação de viver a vida ao máximo. Cabelo que chega até a cintura é impressionante, mas Asha Mandela levou o crescimento capilar a níveis recordes. Seus dreadlocks medem mais de 33,5 metros, fazendo dela a mulher com os cabelos mais longos do mundo. Alguns até a chamam de Rapunzel negra, e por um bom motivo. Seu cabelo é mais longo do que um ônibus escolar, e precisa de várias pessoas para ajudá-la a cuidar dele. Deixar crescer e manter um cabelo tão longo não é apenas uma questão de paciência, é um compromisso de tempo integral. Asha passa horas lavando, secando e arrumando cuidadosamente seus cachos para evitar que fiquem muito pesados ou emaranhados. Com o tempo, eles cresceram tanto que ela frequentemente tem que carregá-los em um pacote ou enrolá-los em volta do corpo. Alguns médicos alertaram que o peso do seu cabelo pode forçar sua coluna, mas Asha não deixa que isso a impeça. Para ela, seus dreadlocks não são apenas cabelo. Eles são parte de sua identidade, sua jornada espiritual e um símbolo de força. Embora outros possam vê-los como uma escolha extrema para Asha, eles são uma fonte de orgulho, destacando-a como uma das pessoas visualmente mais únicas do mundo. Para a maioria, tatuagens e piercings são o suficiente para se destacar. Mas para Etienne Dumont, isso foi apenas o começo. O crítico de arte suíço transformou seu corpo inteiro em uma obra-prima ambulante, cobrindo-se de tatuagens e adicionando implantes de silicone para remodelar seu crânio, testa e até mesmo seus braços. Seu visual marcante é completado com anéis de metal em seu nariz, lóbulos de orelha esticados e globos oculares tatuados, tornando-o uma das pessoas mais modificadas da Terra. A transformação de Etienne não foi apenas para chocar, foi uma extensão de sua paixão artística. Trabalhando no mundo da arte por anos, ele viu seu corpo como a tela definitiva. Seus implantes de testa semelhantes a chifres e tatuagens vívidas se tornaram uma declaração pessoal, borrando as linhas entre humano e escultura. Seja caminhando por uma rua da cidade ou participando de uma exposição de arte, ele nunca passa despercebido. Suas modificações extremas tornam a vida cotidiana interessante. Tarefas simples como passar pela segurança do aeroporto ou conhecer novas pessoas geralmente vêm com reações de olhos arregalados. Mas Etienne abraça sua aparência com confiança, provando que a autoexpressão não conhece limites. Para ele, seu corpo é um projeto de arte para toda a vida, que desafia os limites do que é considerado normal. Ter dedos extras nas mãos e nos pés pode parecer uma pequena diferença, mas para Devendra Sutar foi o que o tornou mundialmente famoso. Nascido com 14 dedos nas mãos e 14 nos pés, ele detém o recorde de mais dígitos em uma pessoa viva. Sua condição, polidactilia, deu a ele um total de 28 dedos nas mãos e nos pés, muito além dos 20 habituais. Ao contrário de muitos casos de polidactilia, os dedos extras nas mãos e nos pés de Devendra são totalmente formados e funcionais. Isso torna suas mãos incrivelmente habilidosas. Ele trabalha como carpinteiro, usando suas mãos únicas para manusear ferramentas com incrível precisão. Apesar de sua condição, ele nunca viu isso como um problema. Em vez disso, ele se orgulha de sua rara característica genética e gosta de mostrar aos outros como suas mãos funcionam. Claro, ter dedos extras vem com seu próprio conjunto de desafios. Encontrar sapatos que sirvam é quase impossível, e luvas comuns não funcionam para suas mãos. Mas Devendra não deixa que isso o impeça de viver uma vida normal. Ele abraça seu recorde, assumindo seu lugar entre os indivíduos mais singularmente construídos do planeta. Um moicano é um penteado ousado, mas Joseph Grissamore o levou a um nível totalmente novo, literalmente. Seu moicano de 108 centímetros de altura detém o recorde mundial do Guinness para o moicano completo mais alto já registrado. É tão extremo que se eleva sobre a cabeça da maioria das pessoas, fazendo com que ele se destaque instantaneamente em qualquer multidão. Deixar um moicano tão alto não é apenas deixar o cabelo crescer, é um esforço de tempo integral.
Joseph passa horas modelando e mantendo-o usando spray de cabelo forte e técnicas cuidadosas para garantir que ele fique ereto. Não é algo que ele possa usar casualmente todos os dias. Na maioria das vezes, ele o mantém solto, apenas para eventos especiais. E quando ele o faz, é impossível ignorar. As pessoas costumam parar para tirar fotos, impressionadas com a altura do seu cabelo. Ele transformou um simples corte de cabelo em algo lendário, provando que o estilo pessoal pode se tornar um recorde mundial. Enquanto alguns deixam o cabelo crescer ou o tingem com cores selvagens, Joseph fez algo que desafia a gravidade, literalmente. Seu moicano não é apenas um penteado, é uma declaração, e ninguém chega perto de atingir seu recorde. A maioria das pessoas faz uma tatuagem ou piercing para se destacar, mas Tiamat Legion Medusa se transformou além do reconhecimento. Nascido como Richard Hernandez, ele passou por modificações corporais extremas para se tornar um dragão humano, remodelando toda a sua aparência de uma forma que poucos ousariam. Com escamas tatuadas, implantes de chifres, uma língua bifurcada e até mesmo a remoção de suas orelhas, sua transformação é uma das mais extremas do mundo. A jornada de Tiamat começou como um renascimento pessoal. Depois de um passado difícil, ele escolheu deixar sua antiga identidade para trás e abraçar completamente sua visão de se tornar uma criatura mítica. Ao longo dos anos, ele teve seu nariz remodelado, seus dentes lixados em presas e seus globos oculares tatuados de preto para combinar com sua aparência reptiliana. Suas modificações vão além de tinta e implantes. Elas são um compromisso de viver como um dragão em forma humana. As reações à sua transformação são extremas. Alguns ficam fascinados, outros ficam chocados, mas ninguém pode ignorá-lo. Ele tem orgulho de suas mudanças, considerando-as um reflexo de seu verdadeiro eu. Para Tiamat, isso não é apenas uma modificação corporal. É um estilo de vida, uma dedicação a uma visão diferente de tudo que o mundo já viu. Pernas longas são frequentemente admiradas, mas Hansen Corlu Bud leva isso a outro nível. Com 2,06 metros, ela tem algumas das pernas mais longas do mundo, medindo impressionantes 134 centímetros do quadril ao calcanhar. Suas pernas sozinhas têm quase 1,35 metros de altura, o que a torna uma presença imponente onde quer que vá. Nascida na Mongólia, Hansen Corlu sempre soube que era mais alta do que a maioria. Quando criança, ela frequentemente lutava para encontrar roupas e sapatos que servissem, e conforme crescia, percebeu o quão raras eram suas proporções. Em vez de se sentir insegura, ela abraçou sua altura, transformando-a em uma vantagem. Agora ela modela e viaja pelo mundo, exibindo suas características únicas, com confiança. As pessoas constantemente param e olham, maravilhadas com sua aparência marcante. Seja andando pelas ruas ou posando para sessões de fotos, ela se destaca sem esforço. Embora ser tão alta tenha seus desafios, encontrar jeans que sirvam é quase impossível, ela não mudaria nada. Hansen Corlu prova que a altura não é só uma questão de números, mas também de confiança e de manter-se ereto, tanto literal quanto figurativamente. Cabelo longo sempre foi um símbolo de beleza, mas Shi Qiuping detém o recorde de cabelo mais longo, já registrado em uma mulher, medindo incríveis 5,6 metros. Seu cabelo é mais longo do que um ônibus escolar e levou uma vida inteira para crescer. Ela não o corta desde os 13 anos e agora é uma das visões mais extraordinárias do mundo. Deixar o cabelo crescer tanto não é apenas uma questão de paciência, requer dedicação séria. Lavar, secar e pentear quase 2 décadas de cabelo leva horas. Com o tempo, seu cabelo ficou tão longo que ela tem que carregá-lo enrolado em volta do corpo ou arrumá-lo cuidadosamente para não pisar nele. Até mesmo algo tão simples como passar por uma porta requer um planejamento cuidadoso. Apesar dos desafios, Shi Qiuping se orgulha de seu recorde. Seu cabelo é mais do que apenas uma escolha pessoal. É uma conquista mundialmente famosa, que continua a surpreender as pessoas em todos os lugares. Quer ela o deixe fluir livremente ou o enrole cuidadosamente, não há como negar que seu cabelo é uma das características naturais mais notáveis da Terra. Muitas pessoas passam por cirurgia plástica para melhorar suas características, mas Pixie Fox levou a transformação a um nível que poucos poderiam imaginar. Ela passou por mais de 200 procedimentos, gastando centenas de milhares de dólares para se esculpir em um personagem de desenho animado da vida real. Da remoção de costelas à alteração dramática de seu rosto e corpo, ela se remodelou de maneiras que ultrapassam os limites da cirurgia plástica moderna. A jornada de Pixie começou com uma visão. Ela queria se parecer com um personagem de fantasia, algo além das normas humanas. Ela teve suas 6 costelas inferiores removidas para obter uma cintura ultra fina, reduzindo-a para apenas 35,5 centímetros quando bem espartilhada. Essa modificação extrema, antes considerada impossível, chocou os médicos e fascinou o mundo. Mas isso foi só o começo. Ela passou por uma cirurgia de mudança de cor dos olhos, reestruturação da mandíbula, aumento dos lábios, aumento dos seios e inúmeras outras modificações para fazer seu corpo corresponder à sua visão idealizada. Sua aparência atrai fortes reações. Alguns admiram sua dedicação, enquanto outros ficam chocados com a extensão de suas transformações. Mas para Pixie, isso é mais do que apenas uma cirurgia, é autoexpressão.
Ela se vê como uma obra de arte em evolução, constantemente refinando e aprimorando sua aparência. Apesar das críticas, ela continua comprometida com seu objetivo, provando que a reinvenção pessoal não tem limites. Ame ou odeie, Pixie Fox é diferente de qualquer outra pessoa no mundo, e ela não tem planos de parar tão cedo. Joseph Merrick, mais conhecido como o Homem-Elefante, viveu uma das vidas mais extraordinárias e comoventes da história. Nascido em Leicester, Inglaterra, em 1862, Merrick parecia saudável ao nascer, mas aos 5 anos, seu corpo começou a mudar. Crescimentos anormais, pele espessada e uma cabeça desproporcionalmente grande se desenvolveram, condições agora atribuídas à neurofibromatose e à síndrome de Proteus. Quando criança, Merrick enfrentou bullying implacável e, após perder sua mãe aos 11 anos, sua vida se tornou ainda mais difícil. Incapaz de encontrar trabalho devido à sua aparência, ele se voltou para o mundo secundário para sobreviver. Enquanto exibido como um espetáculo, Merrick ganhava a vida, mas suportou a crueldade de ser visto apenas por suas diferenças físicas. Sua vida mudou quando o Dr. Frederick Travis o descobriu em um show secundário e lhe forneceu refúgio no hospital de Londres. Lá, Merrick encontrou paz pela primeira vez, decorando seu quarto, lendo e formando amizades, incluindo uma com a princesa Alexandra. Para aqueles que o conheceram, a inteligência, a gentileza e a humanidade de Merrick brilharam. Tragicamente, Merrick faleceu com apenas 27 anos, provavelmente devido à sua condição. Apesar de sua curta vida, sua história perdura como um poderoso lembrete para olhar além das aparências e ver a humanidade em todos. Imagine nascer não apenas com um membro extra, mas com uma terceira perna totalmente funcional. Essa era a realidade de Frank Lentini. Nascido em 1889 na Sicília, a condição de Lentini era devido a um gêmeo parasita, deixando-o com 3 pernas, 4 pés e até mesmo um segundo conjunto de genitais. Embora muitos possam ter visto isso como um infortúnio, Frank transformou isso em um trunfo incrível, tornando-se um dos artistas de espetáculos secundários mais celebrados de seu tempo. A jornada de Frank para os holofotes começou quando sua família se mudou para os Estados Unidos, buscando melhores oportunidades para seu filho, excepcionalmente talentoso. Quando ele era adolescente, Lentini estava cativando o público com seus feitos atléticos. Ele não se esquivava de sua condição. Em vez disso, ele a usava a seu favor, realizando acrobacias como pular corda com sua terceira perna e chutar bolas de futebol com facilidade. O que o diferenciava não era apenas sua anomalia física, mas seu carisma e humor. Lentini costumava brincar que ter 3 pernas tornava impossível encontrar um par de calças que servisse ou uma cadeira confortável. O público o amava não apenas por sua singularidade, mas pela confiança e charme que ele exalava. A história de vida de Frank carregava uma mensagem poderosa de autoaceitação. Apesar dos desafios de viver com uma condição tão rara, ele se casou, criou uma família e levou uma vida plena, provando que a singularidade pode ser uma força. Annie Jones nasceu em 1865 na Virgínia, e desde cedo ficou claro que ela era diferente de qualquer outra criança. Quando ela tinha apenas 9 meses de idade, ela tinha uma barba totalmente formada, uma condição conhecida como hirsutismo. Embora isso possa ter sido visto como um desafio, os pais de Annie aceitaram sua diferença e a apresentaram ao mundo dos espetáculos secundários. Aos 5 anos, ela já estava se apresentando, tornando-se uma das atrações mais famosas de P.T. Barnum. A barba de Annie, espessa e luxuosa, tornou-se sua marca registrada, mas o que realmente a diferenciava era sua graça e inteligência. Longe de ser apenas uma raridade, ela encantava o público com sua inteligência e equilíbrio. Ela se vestia elegantemente, muitas vezes em vestidos feitos sob medida, e se apresentava como uma mulher sofisticada. Suas apresentações não eram apenas sobre aparência. Elas celebravam a individualidade e a autoconfiança, encorajando o público a repensar as normas sociais de beleza. A carreira de Annie durou décadas, durante as quais ela defendeu ferozmente a dignidade dos artistas nas indústrias de circo e espetáculos secundários. Ela frequentemente defendia o tratamento humano de seus pares, provando que era muito mais do que uma mulher barbada. Seu legado, como o de Lentini, foi um testamento de como abraçar a singularidade de alguém pode transformar as percepções sociais. Imagine viver sem braços ou pernas, mas conseguir pintar, escrever e até mesmo enrolar seus próprios cigarros. Esta foi a vida extraordinária do príncipe Ranjan, frequentemente chamado de o torso humano. Nascido na Guiana Britânica em 1871, a condição de Ranjan, conhecida como síndrome de tetra-amelia, o deixou sem nenhum membro. No entanto, em vez de ser definido pelo que lhe faltava, Ranjan surpreendeu o público com o que ele podia fazer. Ranjan foi trazido para os Estados Unidos na década de 1880 por P.T. Barnum e rapidamente se tornou uma atração. Vestido com um macacão de lã confortável, ele exibiu sua incrível destreza. Usando apenas a boca e os ombros, Ranjan podia acender um cigarro, se barbear e até costurar.
O público era cativado por sua confiança silenciosa e pela praticidade com que ele navegava pela vida. Suas performances não eram exageradas ou teatrais, eram uma exibição crua de determinação humana e adaptabilidade. Fora do palco, Ranjan falava 4 línguas, casou-se e teve 5 filhos, provando que sua vida se estendeu muito além do palco. A história de Ranjan nos lembra como a sociedade frequentemente subestima as pessoas com base em suas aparências. Sua vida única nos leva a outra figura incompreendida que despertou fascínio e controvérsia: Zip the Pinhead, um homem cuja condição confundiu a linha entre fato e ficção. William Henry Johnson, mais conhecido como Zip the Pinhead, teve uma das carreiras mais incomuns da história do circo. Nascido em 1842 em Nova Jersey, Johnson tinha uma condição chamada microcefalia, que o deixou com um crânio pequeno e afilado, e deficiências intelectuais. No entanto, o que tornou Zip famoso não foi apenas sua aparência, foi a narrativa ultrajante criada em torno dele. P.T. Barnum o apresentou como o elo perdido, alegando que ele era um homem selvagem, descoberto na África, adicionando um ar de mistério à sua persona. No palco, as palhaçadas exageradas de Zip atraíam curiosidade e risos. Ele frequentemente usava um traje peludo para aumentar a ilusão de ser um homem selvagem, latindo e agindo de forma animalesca, enquanto simultaneamente se envolvia com o público de maneiras divertidas. Enquanto alguns o viam como uma piada, aqueles que o conheciam descreviam Zip como gentil, amigável e surpreendentemente espirituoso. Fora do palco, ele amava música, tocava violão e gostava de socializar com outros artistas. A vida de Zip destaca a tensão entre entretenimento e exploração, já que ele foi celebrado e mal representado. No entanto, ele aproveitou ao máximo sua fama, atuando por quase 60 anos. Sua história prepara o cenário para outra artista, cuja condição incomum moldou sua vida de uma forma que poucos poderiam imaginar. Ella Harper, The Camel Girl, que abriu caminho para a história. Ella Harper era diferente de qualquer artista de sua época, o que lhe rendeu o apelido de The Camel Girl. Nascida em 1870, em Hendersonville, Tennessee, ela tinha uma rara condição ortopédica chamada genu recurvatum congênito. Isso fazia com que seus joelhos dobrassem para trás, dando às suas pernas uma aparência semelhante às patas traseiras de um camelo. Embora essa condição tornasse a caminhada tradicional difícil, ela se adaptou usando as mãos para estabilidade e movimento, criando uma marcha que se tornou sua marca registrada. A singularidade de ela rapidamente chamou a atenção do Nickel Plate Circus, de W. H. Harris. Na década de 1880, ela se tornou uma atração principal, ganhando $200 por semana, uma quantia notável para a época. Suas fotos publicitárias, muitas vezes mostrando-a ao lado de um camelo vivo, enfatizavam sua caminhada distinta e aumentavam sua mística. Apesar de sua fama, a vida de ela não foi totalmente consumida pelos holofotes. Em 1886, ela expressou o desejo de deixar o circo para buscar educação e uma vida mais tranquila. Fiel à sua palavra, ela se afastou das apresentações e desapareceu na história. Seus últimos anos amplamente não documentados. A capacidade de ela de abraçar sua condição e transformá-la em uma oportunidade fala de sua resiliência. Chang e Eng Bunker são, sem dúvida, os gêmeos siameses mais famosos da história. Nascidos em 1811, no que hoje é a Tailândia, os gêmeos eram unidos no peito por uma faixa de cartilagem que conectava seus fígados. Sua condição única era tão rara que cunhou o termo gêmeos siameses, um nome que perdura na terminologia médica. Apesar de sua conexão física, Chang e Eng eram notavelmente independentes, cada um possuindo sua própria personalidade e interesses. Os gêmeos foram descobertos por um comerciante britânico e trazidos para os Estados Unidos na década de 1820, onde se tornaram artistas famosos. Seu ato mostrou não apenas sua conexão física, mas também seus talentos individuais, incluindo acrobacias e oratória. Com o tempo, eles assumiram o controle de suas próprias carreiras, deixando para trás os empresários para construir uma fortuna por meio de turnês autogeridas. Em uma reviravolta surpreendente, eles se aposentaram do show business na década de 1830, compraram uma plantação na Carolina do Norte e se tornaram cidadãos dos Eastern Iowa. As vidas de Chang e Eng não foram isentas de desafios. Eles se casaram com irmãs, tiveram um total combinado de 21 filhos e navegaram por dinâmicas familiares complexas, enquanto eram literalmente inseparáveis. A história deles é um testamento de adaptabilidade e ambição, abrindo caminho para conversas sobre individualidade dentro da conexão física. Do sucesso deles, agora nos voltamos para a vida de Fannie Mills, cuja condição incomum lhe rendeu o apelido de Ohio Bigfoot Girl. Fannie Mills era conhecida por um apelido marcante e inesquecível, Ohio Bigfoot Girl. Nascida em Ohio em 1859, ela tinha uma condição rara, provavelmente a doença de Milroy, que causava inchaço severo em suas pernas e pés devido ao linfedema. O que realmente chamou a atenção, no entanto, foi sua cabeça anormalmente grande, que contrastava fortemente com sua estrutura pequena. Sua aparência atraiu curiosidade generalizada, e ela se tornou uma figura notável em shows paralelos durante o final do século XIX. A condição de Fannie tornou a vida
vida diária difícil, mas seu tempo sob os holofotes lhe deu um senso de propósito. Ela se apresentou em feiras estaduais e outros eventos públicos, frequentemente exibidas ao lado de objetos ou comparações para enfatizar suas características únicas. Cartazes de shows paralelos enfatizavam seus pés enormes, até mesmo oferecendo uma bela fazenda para qualquer homem que se casasse com ela. Embora a verdade dessas alegações fosse frequentemente fabricada para publicidade, embora pouco se saiba sobre sua vida pessoal, os registros sugerem que ela eventualmente se afastou das exibições públicas, preferindo uma vida mais tranquila, longe do olhar de multidões curiosas. A história de Fanny destaca a linha tênue entre fascínio e exploração, um tema ecoado na vida de Johnny Eck, que também foi celebrado por sua notável fisicalidade, mas a usou para construir uma carreira que se estendeu muito além do mundo do espetáculo. Johnny Eck era mais do que apenas um artista de espetáculos secundários. Ele era um artista e animador multifacetado, cujo físico único nunca definiu suas ambições. Nascido em 1911, em Baltimore, Maryland, Johnny nasceu com agenesia sacral, uma condição rara que o deixou com a parte superior do corpo totalmente desenvolvida, mas sem pernas. Seu torso, surpreendentemente simétrico e atlético, lhe rendeu o apelido de The Frog Boy. Mas Johnny se via como muito mais do que uma curiosidade. A carreira de Johnny começou em espetáculos secundários itinerantes, onde ele fazia acrobacias que mostravam a força da parte superior do corpo. Ele conseguia andar sobre as mãos com agilidade incrível e até mesmo se levantar em plataformas com facilidade. Mas seus talentos não pararam por aí. Johnny tinha paixão pela arte e se tornou um pintor, músico e marionetista talentoso. Sua grande chance veio em 1932, quando estrelou o clássico Cult Freaks, onde seu charme e talento lhe renderam um legado duradouro. Apesar de sua fama, Johnny viveu uma vida pé no chão, administrando um estúdio de fotografia com seu irmão gêmeo e se envolvendo com sua comunidade local. Sua história é uma prova de que vivemos além das expectativas da sociedade, abraçando a individualidade ao máximo. A história de Crau Farini é de intriga, ciência e linhas tênues entre fato e ficção. Nascida no Laos em 1876, Crau tinha hipertricose, uma condição que causava crescimento excessivo de pelos em seu rosto e corpo. Sua aparência, combinada com suas articulações excepcionalmente flexíveis, a tornaram um assunto de fascínio para cientistas e o público. Quando ela era apenas uma criança, ela foi levada para a Europa por Carl Hagenbeck, um conhecido negociante de animais e promotor de espetáculos paralelos, e logo se viu exibida como o elo perdido. Os promotores alegaram que Crau era uma evidência da teoria da evolução de Darwin, sugerindo que ela era um exemplo vivo de um estágio de transição entre macacos e humanos. Ela aprendeu inglês e boas maneiras europeias, o que só aumentou a mística de seu ato. Crau se apresentou em circos e espetáculos paralelos, onde impressionou o público com sua inteligência e sagacidade. Ao contrário de muitos artistas de sua época, Crau parecia abraçar seu papel, até mesmo se vestindo elegantemente, para desafiar as percepções do que era considerado normal. A história de Myrtle Corbin é tão fascinante quanto única. Nascida no Tennessee em 1868, Myrtle tinha uma condição rara chamada dípigo, que resultou em seu nascimento com duas pelvis totalmente formadas e um conjunto extra de pernas. Embora suas pernas adicionais fossem menores e não funcionais para andar, sua anatomia incomum a tornou um objeto de intensa curiosidade. Aos 13 anos, Myrtle se juntou ao circo, anunciada como a garota de 4 patas do Texas. O que diferenciava Myrtle não era apenas sua condição, mas a maneira como ela assumia suas diferenças. O público se maravilhava com seu comportamento alegre e sua disposição em compartilhar sua história. Ela costumava usar vestidos feitos sob medida para destacar todas as 4 pernas, tornando suas performances, exibições anatômicas e declarações pessoais. Apesar da natureza exploradora do espetáculo, Myrtle era bem compensada, ganhando uma vida confortável e alcançando fama em sua época. Mais tarde, ela se casou e teve 5 filhos, desafiando ainda mais as expectativas sociais sobre o que alguém com sua condição poderia alcançar. A vida de Myrtle foi uma prova de normalidade, coexistindo com o extraordinário, uma ideia também incorporada por Ella Ewing, uma figura imponente cuja estatura lhe trouxe fama e desafios. Ella Ewing, conhecida como a Gigante do Missouri, foi uma das mulheres mais altas da história registrada. Nascida em 1872 em La Grange, Missouri, o crescimento de Ella começou a acelerar de forma incomum após os 7 anos de idade, devido a uma condição que agora se acredita ser gigantismo. Quando chegou à idade adulta, ela tinha impressionantes 254 centímetros de altura. Sua altura chamava a atenção por onde passava, mas também trazia desafios significativos, incluindo encontrar roupas, móveis e até casas que pudessem acomodar seu tamanho. Inicialmente relutante em entrar para os olhos do público, ela acabou se juntando ao circuito circense, onde encontrou fama e independência financeira. Ela fez turnês com grandes shows, incluindo Barnum and Bailey, ganhando dinheiro suficiente para sustentar sua família e construir uma casa personalizada para suas necessidades. Apesar de sua fama, ela era conhecida por sua natureza humilde e gentil, o que a tornou querida tanto pelos fãs quanto pelos moradores de
sua comunidade no Missouri. A vida de ela foi um equilíbrio entre superar dificuldades e abraçar oportunidades, assim como Myrtle Corbin. De sua notável estatura, agora nos voltamos para Charles B. Charles B. Tripp, conhecido como a Maravilha Sem Braços, foi um homem que redefiniu o que significava ser autossuficiente. Nascido em 1855 em Ontário, Canadá, Tripp nasceu sem braços, mas desenvolveu habilidades extraordinárias usando os pés. Desde muito jovem, ele se recusou a deixar que sua condição o limitasse. Usando os dedos dos pés com incrível precisão, ele dominou tarefas que a maioria das pessoas realiza com as mãos, como escrever, pintar e até mesmo fazer a barba. Seus talentos não apenas surpreenderam aqueles ao seu redor, mas eventualmente o levaram a uma carreira que mostrou suas habilidades para milhares. Tripp se juntou ao circo de P.T. Barnum, onde o público se maravilhou com sua arte e destreza. Ele podia cortar papel em designs intrincados, criar placas impressionantes escritas à mão e até mesmo construir móveis. Suas performances não eram sobre pena, mas admiração. As pessoas eram atraídas por sua engenhosidade e confiança calma. O que tornava Tripp único era sua abordagem à vida. Ele se concentrava em suas capacidades, não em suas limitações. Ele frequentemente colaborava com Eli Bowen, um colega artista sem pernas, para demonstrar o potencial ilimitado da adaptabilidade humana. Tripp mais tarde dirigiu um negócio de fotografia, provando que seus talentos se estendiam além do palco. A vida de Tripp exemplificou o poder da determinação, e seu sucesso em redefinir as percepções sociais de diferença física prepara o cenário para Isaac W. Isaac W. Sprague ganhou o título de esqueleto humano devido à sua estrutura excepcionalmente fina. Nascido em 1841 em Massachusetts, Isaac cresceu como uma criança saudável até a adolescência, quando começou a perder peso rapidamente. Apesar de consumir uma dieta normal, ele não conseguiu manter a massa corporal, eventualmente se estabilizando em apenas 20 quilos, enquanto tinha 168 centímetros de altura. Especialistas modernos acreditam que Sprague pode ter sofrido de um distúrbio metabólico não diagnosticado, que fez com que seu corpo queimasse calorias a uma taxa anormal. Incapaz de trabalhar em empregos regulares devido à sua saúde frágil, Isaac se juntou ao circo, onde sua aparência cativou o público. Ele não era um artista no sentido tradicional. Em vez disso, ele era frequentemente exibido como uma maravilha médica viva. A estrutura esquelética de Sprague atraiu atenção e curiosidade, mas ele se portava com dignidade, ganhando respeito entre seus colegas e o público. Embora sua magreza fosse sua reivindicação à fama, também tornava sua vida desafiadora. Ele lutava contra a fraqueza física e suscetibilidade a doenças, mas continuava trabalhando para sustentar sua família. A condição assustadoramente frágil de Isaac contrastava fortemente com artistas como Felix Verley, cuja pele incrivelmente flexível exibia um tipo totalmente diferente de anomalia física, atraindo o público para um mundo de habilidades humanas aparentemente impossíveis. Felix Verley, conhecido como o Homem da Pele Elástica, surpreendeu o público com uma condição que tornava sua pele incrivelmente elástica e resiliente. Nascido em Wisconsin em 1858, Verley tinha o que hoje é conhecido como Síndrome de Ehlers-Danlos, um distúrbio do tecido conjuntivo que lhe dava sua flexibilidade incomum. Sua pele podia ser puxada vários centímetros para longe de seu corpo e retornada à sua posição original sem danos, um fenômeno que confundia os médicos e fascinava o público. A carreira circense de Verley floresceu no início do século XX, quando ele começou a se apresentar em grandes espetáculos paralelos e circos itinerantes. Durante seu ato, ele demonstrava sua pele flexível, esticando-a sobre objetos ou puxando-a em formas inacreditáveis, deixando o público atordoado. Ao contrário de outros artistas cujos talentos exigiam anos de prática, as habilidades de Verley eram totalmente naturais, tornando-o uma anomalia até mesmo entre os artistas de espetáculos paralelos. Ele frequentemente combinava suas demonstrações com humor, tornando seu ato divertido e descontraído. Fora do palco, Verley era descrito como amigável e acessível, um homem que se orgulhava de sua singularidade, enquanto mantinha um senso de normalidade em sua vida pessoal. Sua condição, embora fascinante, tinha suas desvantagens, como articulações frágeis e um risco maior de lesões, mas Verley raramente falava desses desafios. Em vez disso, ele se concentrava em usar seu talento natural para levar maravilhas ao público. A elasticidade notável de Felix era um lembrete da infinita diversidade da anatomia humana, abrindo caminho para outros artistas com condições únicas compartilharem seus dons. Charles Stratton, mais conhecido como General Tom Thumb, não era apenas um artista. Ele foi uma sensação global que reformulou as percepções do nanismo no século XIX. Nascido em 1838 em Bridgeport, Connecticut, Charles parou de crescer após seu primeiro ano, eventualmente medindo apenas 63 centímetros quando adulto. Sua pequena estatura era devido a uma forma de nanismo proporcional, que era excepcionalmente rara, e o tornou uma curiosidade de sua época. Quando ele tinha apenas 4 anos, o showman P.T. Barnum o descobriu e viu um imenso potencial no charme e inteligência do jovem garoto. Sob a orientação de Barnum, Charles se tornou o General Tom Thumb, um personagem maior que a vida.
Ele estava vestido com uniformes de estilo militar, fazia esquetes cômicos e cantava músicas no palco. Aos 5 anos, ele estava em turnê internacional, se apresentando para a realeza, incluindo a Rainha Vitória. O público era cativado não apenas por seu tamanho, mas por sua presença de palco. Ele era engraçado, perspicaz e totalmente confiante. Ao longo dos anos, Charles adicionou atos mais elaborados ao seu repertório, incluindo imitações de Napoleão Bonaparte e Hércules. Além do palco, Charles levou uma vida relativamente normal. Ele se casou com Lavinia Warren, uma colega artista e anã proporcional, no que foi apelidado de o casamento do século, com a presença de milhares. Embora tenha alcançado imensa riqueza e fama, Charles permaneceu com os pés no chão, ganhando respeito não apenas por seu talento, mas por seu profissionalismo. É mais ou menos isso. Escreva nos comentários qual dessas pessoas mais lhe impressionou. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.